dificuldade para garantir pasto farto e nutritivo ao gado durante o período de inverno é um problema histórico dentro da pecuária. Por isso, a irrigação artificial é um recurso cada vez mais usado nas fazendas, principalmente onde se pratica a pecuária intensiva. Os sistemas de irrigação por aspersão convencional ou aspersão em malha e pivô central são hoje os mais usados. O equipamento de irrigação ele é composto normalmente por duas partes. Ele tem a parte elétrica dele e tem a parte hidráulica do equipamento. O produtor deve se preocupar com as duas partes para que o sistema funcione bem. Então, na parte elétrica dele, ele vai ter toda a parte de ligação da bomba hidráulica que manda a água para o equipamento, e também em equipamentos como o pivô central, nós temos a parte que comanda o caminhamento do pivô na área, porque o pivô caminha por toda a área aplicando a água, né? Aqui, por exemplo, nós temos um painel elétrico do pivô central, mostrando aqui na parte de cima aqui o percentímetro que mostra para nós a velocidade com que o pivô vai caminhar. Se eu colocar uma velocidade maior, ele vai aplicar uma lâmina menor de água. Ele passa mais rápido por cima da área e deixa menos água. Se eu colocar uma velocidade menor, esse pivô vai aplicar uma quantidade de água maior na área. Essa quantidade vai ser pré-definida pelo manejo da irrigação. Nós verificamos quanta água temos que deixar e usamos aqui no percentímetro a velocidade correta para que o pivô aplique aquela quantidade de água. Na manutenção nós devemos ficar de olho também nessa parte aqui do voltímetro e do amperímetro, para verificar se o pivô está funcionando em perfeita ordem, se ele está caminhando corretamente, né, e se a corrente elétrica está passando adequadamente. O pivô também tem uma série de dispositivos aqui no painel dele para controle, para que não haja nenhum acidente, como por exemplo um tombamento do pivô ou o estouro de uma parte da tubulação e a água ficar vazando, como acontece às vezes nas adutoras da cidade, né? Então aqui, por exemplo, nós temos o pressostato, que é um equipamento que regula a pressão de operação do pivô. Qualquer excesso de pressão ou queda brusca de pressão faz com que acione um sinal elétrico que desliga a bomba lá embaixo, de onde a água está vindo. Também nós temos aqui um dispositivo de parada da bomba aqui em cima. Nós podemos acionar a bomba ou podemos desligá-la aqui do pivô também, né? O próprio pivô tem um sistema liga-desliga aqui que nós podemos desligar o equipamento ou para manutenção ou simplesmente para num caso de emergência. E por último temos também aqui um sistema de reversão e avanço. Caso você precise aplicar uma lâmina d'água superior ao que o pivô consegue fazer na mínima velocidade dele, você pode fazer com que o pivô ande para frente e depois volte. Ele dê uma marcha ré, por assim dizer, para aplicar água na quantidade adequada, né? Também podemos fazer fertirrigação por aqui. E aqui se liga a bomba dosadora do pivô, que está aqui do lado, né, nesse caixotinho. E nós podemos aplicar fertilizantes via água de irrigação. Tudo isso deve ser verificado, o funcionamento, para poder se ter certeza que está tudo em ordem, que você está aplicando a quantidade de água correta, o adubo correto no sistema irrigado. Então a parte elétrica como um todo deve ser verificada. Há técnicos especialistas nisso, que é possível contratar e fazer pelo menos uma manutenção ao menos uma vez por ano, ou até mais frequente em caso que possa ter algum incidente, por exemplo, a queda de um raio, qualquer coisa que possa ter danificado o pivô. Agora, com relação à parte hidráulica, a nossa preocupação é evitar furos na tubulação, que pode acontecer, né? Nós temos aqui um tubo de aço zincado, enterrado, muitas vezes hoje tem sido substituído por PVC, que é um material que não corrói, né? Não sofre corrosão com contato com o solo. Mas muitos pivôs ainda têm adutora de aço zincado, como é o caso do nosso aqui da Embrapa Pecuária Sudeste. A falta de manutenção e um manejo errado desses equipamentos, no entanto, são causa frequente de perdas na produtividade. Fernando conta que a técnica da irrigação em pastagens é nova no país, daí a falta de informação sobre o assunto. O primeiro passo a se pensar quando se pretende utilizar a irrigação na produção vegetal, qualquer que seja a planta, é verificar se você tem água na propriedade para poder fazer a irrigação. Sem água é impossível começar. A partir do momento que se verifica que a quantidade de água disponível é suficiente para fazer a irrigação da área que nós pretendemos, nós vamos começar a verificar o solo, quanto ele armazena de água, o clima
as exigências climáticas, né? E a planta vai interagir com esses dois elementos, solo e clima. E a partir daí nós vamos planejar todo o sistema de irrigação. O solo funciona como uma caixa d'água sem fundo, onde nós guardamos água. Se eu jogar em excesso, vai escapar por baixo. Mas se eu colocar a quantidade certa, eu tenho essa água disponível para a minha planta. O clima vai funcionar como quem retira a água, né? Faz passar essa água pela planta e direto da superfície do solo para a atmosfera. E com tudo isso eu tenho condições de planejar o meu reabastecimento pela irrigação da água necessária para a planta crescer e produzir bem. A partir disso eu vou fazer o projeto de irrigação, que eu começo pelos emissores, que normalmente nós costumamos chamar de aspersores, e a partir daí eu vou fazer todo o resto do planejamento hidráulico para poder chegar até a água com a bomba que vai mandar essa água para cima para o sistema aqui. Agora você estava me falando que a disponibilidade de água uniforme é uma questão importante. Por quê? É bastante importante porque se eu tenho boa uniformidade de aplicação de água, as minhas plantas vão crescer recebendo a mesma quantidade de água e, consequentemente, nós vamos ter uma produção bastante uniforme. Agora, se eu tenho uma planta recebendo água mais que uma outra planta, fatalmente a resposta vai ser diferente. Se essa planta que recebe mais água que a outra está recebendo a quantidade adequada, a planta que recebe menos água está em falta de água, ou que nós chamamos de deficiência hídrica. Portanto, ela não vai produzir tudo que ela tem potencial para produzir. Portanto, o mais importante nisso tudo é que nós tenhamos uma boa uniformidade de aplicação de água para que a gente possa chegar a uma boa uniformidade de produção vegetal. Fernando, uma questão muito polêmica que a gente ouve geralmente os produtores reclamarem é a relação de custo desse tipo de equipamento. Como é que o produtor tem que fazer para saber se o sistema de irrigação é ou não viável na propriedade dele? Bom, Márcio, é importante que o produtor tenha essa preocupação, porque a partir do momento que ele se profissionaliza e ele entra realmente para a cadeia do agronegócio, ele tem que trabalhar de uma forma administrativa correta. O sistema de irrigação é mais um recurso para a produção vegetal ou para a produção animal. Portanto, se eu tiver uma boa análise da parte econômica, eu vou ter certeza que o meu sistema de irrigação é viável ou não. E, grosso modo, nós podemos dar alguns números para o produtor, que seria o seguinte: o custo de um sistema de irrigação, entre custo de aquisição desse sistema, custo de energia, de manutenção e de mão de obra dentro disso, vai girar em torno aí dos seus 500 até 800 reais por hectare por ano. Portanto, já dá para ele ter uma ideia. Se eu tenho um custo de 500 a 800 reais por hectare ano, quanto eu tenho que produzir de carne ou de leite para poder tornar o meu sistema viável? Só para dar alguns números, com a arroba do boi a R$ 52, nós teríamos que produzir cerca aí de 13 a 15 arrobas para tornar o meu sistema de irrigação viável. E para leite, de forma geral, seria de 1.200 a 1.500 litros de leite por hectare ano a mais para pagar o custo do meu sistema de irrigação. Então isso já dá um bom rumo para o nosso produtor rural ter uma ideia se vale a pena implantar ou não. O pesquisador da Embrapa, Joaquim Bartolomeu Rassini, explica que ao usar o sistema, o produtor tem de considerar todos os aspectos, inclusive o tipo de clima e solo de cada região. Em função da dificuldade, certo, de se utilizar inúmeros métodos e cálculos para se determinar o manejo da irrigação, ou seja, quando jogar água e quanto jogar de água, no Brasil, infelizmente, a gente o irrigante ele utiliza a prática de maior erro técnico, econômico e ecológico, que é a irrigação pré-determinada. Ou seja, cada 3, 4, 5, 6 dias, ele usa sem chuva, ele usa uma determinada quantidade de água a ser aplicada na sua lavoura. É uma maneira bastante errada, porque aí ele não está levando nem em consideração os fatores, da demanda hídrica, nem os fatores climáticos e os fatores edáficos, que é o solo, certo? Ele está cometendo os erros aí. Ele pode tanto superestimar, jogar uma maior quantidade de água, ou como também pode subestimar a irrigação,
jogar uma quantidade menor de água. Agora, o que esses erros podem trazer como consequência para a lavoura, para a propriedade, de um modo geral? Esses erros, eles podem fazer com que a irrigação no Brasil seja a mais cara do mundo. É muito comum você adotar o termo que para você irrigar no Brasil, você tem que no mínimo dobrar a produção, senão não cobre os custos. Quando você está usando água demais, porque isso tem um custo, tá? Esse é o primeiro erro, certo? Da irrigação ser muito cara, quando você não tem um bom manejo. O outro erro é quando você usa a irrigação e a produção não é tão diferente da condição de sequeiro. Você joga água a menos, você subirriga, tá? Então, quando você utiliza do manejo inadequado, como é a irrigação pré-determinada, você pode cometer os dois erros capitais da irrigação, certo? E quais são? Os dois erros capitais é quando você irriga demais, que é muito caro, ou quando você irriga de menos, que você evita que a planta, você não deixa a planta ter um desenvolvimento pleno, certo? Por falta de água, você irrigou a menos, você perde produção. A sua produção não fica muito diferente da condição de sequeiro. Agora, se pudesse traçar um passo a passo de um manejo correto de irrigação, como que seria esse passo a passo? Normalmente, tá? Se você, quando você realiza, quando você faz uma opção para adquirir um sistema de irrigação, tá? Em função da sua quantidade de água, em função da sua cultura, em função da distância que você tem da área a ser irrigada do seu ponto de captação, tá? Quando você tem um projeto ideal, inclusive na questão financeira, se você pode adquirir determinado sistema de irrigação, não. Se você pode, ou você tem dinheiro, ou você faz financiamento, tá? Certo? E condição sine qua non, o primeiro passo para o cara, para o agricultor, para o produtor utilizar da irrigação, que ele seja um profissional. Que a irrigação é uma tecnologia, é uma prática cultural, como é a adubação, de ponta, final, não de ponta. Todas são de pontas, né? Toda tecnologia bem aplicada é de ponta. Ela é uma tecnologia final. A pessoa tem que ter seu solo com boa fertilidade, ele tem que ter escolhido entre as espécies que ele está explorando economicamente uma boa semente, uma boa população de plantas, certo? Ele tem que fazer uso de controle de invasoras por meio de herbicidas, tá? Finalmente, ele completaria com irrigação, certo? Nos momentos que houver déficit hídrico, que nós chamamos durante a primavera e verão de veranico. E nós temos o nosso inverno, normalmente, da região sudeste, centro-oeste, é o inverno seco, é o inverno que tem deficiência hídrica. Você usa a irrigação de maneira adequada. Então, esse é o primeiro passo, que ele tenha que ser um bom agricultor. Segundo, de posse do projeto, ele tem que saber que tipo de solo ele vai aplicar água. É a mesma coisa como quando ele tem que adubar um solo, tá? Ele tem que aumentar a fertilidade por meio de corretivos, como calagem, certo? Ele tem que saber qual que é o adubo que ele vai jogar para a planta. Na irrigação, nós temos que saber quais são as propriedades físicas do solo, certo? Se o seu solo é argiloso, é arenoso, ou de textura média, para ele não jogar nem muita água e nem pouca água, aquilo que eu te disse, quando fala-se em quantidade em relação ao manejo, tá? Ele tem que fazer uma análise física do solo. A partir do momento que ele detecta, que ele faz essa análise física, quando ele realiza essa análise física do solo, ele sabe qual que é a capacidade, nós chamamos de CAD, capacidade de armazenamento de água do solo, tá? Ou seja, quando ele vai jogar a quantidade de água em períodos de deficiência hídrica, ele tem que jogar uma quantidade de água próxima disso. Ele não pode jogar nem muito abaixo e nem muito acima, que ele vai jogar água fora. Ele tem que saber quanto que o seu solo, onde que ele vai fazer irrigação, certo? Tem capacidade de armazenar água, certo? Por meio de uma análise física, tá? A partir disso, tá? Ele realiza, certo? O nosso assunto aqui, o manejo da sua irrigação. Saber, determinando a frequência, evidentemente, quando eu falo em frequência, é quando irrigar, certo? E a quantidade, isso que eu acabei de falar para vocês agora, que é baseada na capacidade de armazenamento de água do solo, tá? Agora, proporcionalmente, existe uma quantidade média que deve ser aplicada em cada tipo de solo? Solo argiloso, menos argiloso? Evidentemente, por exemplo, um solo argiloso,
um solo mais argiloso, um latossolo mais argiloso, você pode jogar até 30 milímetros de água, certo? Isso, às vezes, é meio complicado, dependendo do seu sistema de irrigação. Você pode usar uma ou duas irrigação, certo? Em sequência, tá? Como estou falando os extremos. Como um solo arenoso tem uma capacidade de armazenar só 10 milímetros de água, tá? Porque ele é um solo que ele não tem o poder, como diz outro, ele não tem textura, ele não tem pontos que segura a água, que são as argilas, tá? Então você só armazena 10 milímetros de água. Você pode jogar no máximo 10 milímetros de água. E 80% dos latossolos desse país, que são os latossolos de textura médias agriculturáveis, tá? São os textura médias, né? São os solos francos, tá? Esses solos estão na faixa de 15 a 21 milímetros de água, certo? Nós aqui na Embrapa, certo? Nós reproduzimos, nós colocamos uma quantidade de água que fica na faixa de 13 a 15 milímetros, que dá muito bem para esses solos de textura média aqui, certo? Uma irrigação é bem feita, ô Márcio, quando você verifica depois dela ser realizada, não há muito armazenamento de água na superfície, próximo das curvas, certo? Você não entra numa área irrigada e atola, por exemplo, certo? Quando acontece isso, você jogou água demais, certo? Essa água tá, mas o final, vamos supor, ela vai percolar ou ela vai por enxurrada. Você está entendendo como é que é? Então é muito fácil. No Brasil, nós temos a tendência de sempre super irrigar, jogar água a mais. Você está entendendo como é que é? Por isso nossa irrigação é cara. Volto a falar de novo. Então, o manejo da irrigação que nós desenvolvemos aqui na Embrapa para 6 espécies de pastagem, foi uma experimentação exploratória, certo? Porque pastagem a irrigação em pastagem está surgindo agora, tá? Nós verificamos, para esses solos de textura média, tá? Para esses solos de textura média, que cobrem 80% dos solos agriculturáveis do país, que quando a diferença entre a evapotranspiração, que é a evaporação do solo, mais a transpiração da planta, durante um certo período, durante o desenvolvimento da planta, a diferença, o continha de menos, entre a evaporação e a precipitação atingir de 20 a 30 milímetros, porque evaporação é milímetro, certo? Evapora milímetro e precipita milímetro. Então, quando a diferença entre a evaporação, que você verifica num pichê, que é a leitura diária de um pichê, de um evaporímetro, tanque classe A ou pichê, tá? Certo? Evaporímetro, mede quanto que evaporou naquele dia. Quando essa pode evaporar 4, pode evaporar 5. Em São Paulo, a média superior é 7,5 milímetros, tá? Quando ficar na faixa de 20 a 30 milímetros, indica que você tem que irrigar. Aí você determina a frequência.